A arte, para mim, é uma resistência. Hoje eu estou com 82 anos, eu tenho 56 anos de casado, tenho 5 filhos, 4 filhas mulher e um homem e uma cachorrinha que faz muita bagunça. Sim, ela até hoje é uma grande força, a Dona Maria. É uma pessoa que até hoje é o esteio da casa, com todos nós, ajudou na criação e educação dos meus filhos e dos meus netos também. Ela cuidou de todos. E eu até hoje. Lá em Orlando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Brincava normal, jogava bola, mas mudamos para Ribeirão Preto, eu já tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. Morava no Campos Elíseos e perto de um campo de futebol. Então todas as tardes a gente ia brincar com a molecada, jogar um futebol. E eu fui engraxate, trabalhei em fazenda, fiz tudo quanto foi trabalho de fazenda, carpir, roçar, colher café, cortar cana. Então eu fiz todo esse tipo de trabalho. Eu fui um dos melhores ciclistas que teve aqui na região. Eu tenho 2 medalhas de ouro nos Jogos Regionais da Alta Mogiana. E eu participei de 2 9 de julho em São Paulo, uma internacional. Correu 370 ciclistas, eu cheguei em 70, a minha classificação. Então, eu tinha o maior prazer, mas só que era um esporte muito caro. E eu não conseguia já, com meus filhos, e aluguel. Quando eu comecei no ciclismo, a gente ia de caminhão até na Igreja da Lapa, em Jardinópolis. De lá, a gente vinha parar aqui na Igreja Santo Antônio. Aí, o treinador chegou em mim e falou assim: ô Macalé, eu vou aconselhar você a não se meter com o ciclismo, não. O ciclismo é muito caro. Vai para o pedestre, que aí é um calção e uma camiseta e um tênis. Eu falei assim, mas eu não gosto de pedestre, eu quero ciclismo. Já era porque não tinha nenhum ciclista negro em Ribeirão Preto. E ele tinha um filho que corria branco. Então ele não queria que o filho perdesse para um negro. Hoje eu tenho a bicicleta que eu queria ter na época. Toda tarde a gente ia brincar de bola num campo de futebol que tinha perto da minha casa. Um dia da semana chegava um cidadão para, a hora que terminava o treino, escolhia 5, 6 crianças para ir lavar a piscina. E eu nunca fui convidado. Eu era o único negro que tinha. Então, só depois que eu fui ver que era o racismo, eu não entendia. Aí que eu comecei a perceber. E aí já fui ficando assim mais antenado,
que eu fui ver as diferenças, os clubes de Ribeirão Preto, Quarteirão Paulista, na Pauliceia ali. A primeira vez que eu vi o carnaval, antigamente tinha ali embaixo do Pedro II, era um salão que chamava Caverna. O apelido era Caverna. Então, para ver o carnaval, eu via pelo um respirador de ar que tinha do lado. Então, eu agachava para ver o carnaval. Não, não entrava. Era proibido, nem no cinema também não entrava negro. Quando eu me casei, eu já era pedreiro. Foi quando nasceu a minha primeira filha, com 4 a 5 anos, e eu comecei a brincar com ela, ensinando ela a mexer com as tintas e tal, e aí eu tomei gosto pelas tintas e nunca mais parei. Ensinando ela, ia pintando, ia colocando na parede da minha sala. E aí, um dia, um amigo meu chegou na minha casa, olhou, falou assim: ô Macalé, quem são esses trabalhos que estão na parede? Eu falei para ele: eu brinco aqui com a minha filha, estou pintando e pendurando. Aí ele falou assim: você sabe que está tendo um movimento hippie lá na Praça 15? E esses trabalhos, eu acho que dá para você expor lá. Falei: mas será? Ele falou: dá. Aí, num sábado, eu fui lá na Praça 15 ver os trabalhos. Dei uma volta, era na volta da Fonte Luminosa. Eu olhei todos os trabalhos, pensei comigo: dá mesmo. Na época, eu já era pedreiro, eu ganhava 127, era cruzeiro na época. Eu vendi um trabalho por 120 o valor do salário. Aí eu já virei artista, né? Já senti aquele entusiasmo muito forte. A primeira exposição minha foi na Conturb. E também daí nunca mais parei. Foi assim que comecei. Travessia, eu fui convidado, né, para expor os meus trabalhos e dar, assim, uma força para a garotada, para as pessoas que tinham vontade de pintar. Aí eu comecei a ajudar eles, porque tinha o Pedro Paulo, que dava o teatro, se reuniam 2, 3 vezes por semana lá no José do Patrocínio para falar sobre o racismo, para montar as peças. No Pedro II mesmo, quando estava para ser demolido, nós fizemos Virgília lá em frente. A nossa luta sempre para a cultura. O Sol Nasceu para Todos é um título que eu dei nas minhas obras, porque eu sempre morei de aluguel. Depois de muita luta, eu consegui construir a minha própria casa, desde o alicerce até o telhado. Todos os trabalhos que tem o Casarios
eu dou esse nome, o título é O Sol Nasceu para Todos. Eu faço as astecas para trabalhar com argila. Eu faço as construções dos meus próprios pincéis. Esse daqui é bambu, que é aquela vara de pescar, e é um pelo de cabrito. Nas fazendas, às vezes eu vou pescar, eu saio para fotografar, e quando eu encontro, sempre eu trago para confeccionar meus próprios pincéis. Nasceu no Museu do Café, porque comecei aos domingos, dar oficina voluntariamente no Museu do Café. E aí eu precisava de uma ajuda para ter os pincéis, o papel sulfite, a gente usava sucata, resto tinha aqueles blocos de papel, então a gente, nas costas, a gente levava para lá para o museu, para as crianças pintar. A cultura falou, não, mas não dá para ter pincel para todas as crianças. Eu falei, se é por isso, eu vou conseguir. E aí eu comecei a construir os pincéis com sisal e bambu. O bambu era de lá mesmo do museu. E eu cortava nos tamanhos e comecei a confeccionar os próprios pincéis para as crianças trabalhar. Então aqui nós temos pincéis, esse pincel tem mais de 20 anos. Hoje eu trabalho com várias tintas. Trabalho com tinta a óleo, acrílico, aquarela, argila. Moletom é um trabalho que eu acredito que no mundo não tem essa técnica, é criação minha. O moletom, eu uso o tecido em cima de um suporte, eu uso a própria tinta para colar ele e vou esticando em cima. Esses ramos são tudo moletom assim desfiado e aí eu vou construindo em cima de um suporte. Eu fiz várias telas com bambu, folhas de bananeira, de coqueiro, sisal. Fui fazendo exposição lá mesmo no museu. Tinha uma sala de exposição e fui ganhando gosto. Memorial da América Latina, já levei trabalho. Tenho trabalho vendido para Cuba, Japão e Itália. E está faltando Ribeirão Preto reconhecer. Aquela exposição que está em Brodowski, eu dei o nome também de O Sol Nasceu para Todos. Ela fala do tempo. Então, eu utilizei pincéis, que é da minha confecção. Tem relógios, que são os despertadores, cada um marcando uma hora do tempo. Tem um velocípede que marca o ciclismo que eu fiz, simboliza, né? O espelho, os casarios, que é O Sol Nasceu para Todos. A arte me ajuda e me dá uma grande força para chegar até aqui. Sem a arte, eu não conseguiria chegar até aqui onde eu cheguei.